Paz do Senhor. Eu gostaria de ler uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração sobre determinação. Eu gostaria de ler 2 Samuel 21, versículo 9 e 10, que diz assim: E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lo sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre ele do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa palavra nos fala sobre uma mãe que teve 2 filhos enforcados. Naquele dia mesmo foram 7 o número das pessoas enforcadas, dos jovens. Mas a palavra de Deus nos fala especificamente sobre uma mãe. E aí que eu quero falar sobre a diferença de mães, de comportamento de mães. Diz a palavra que essa mulher, ao ver seus filhos mortos, ela almejou que eles fossem enterrados. Ela não se conformava de ver os corpos pendurados ali. E diz a palavra que ela colocou um pano de cilício sobre uma penha e ela ficou ali de prontidão. E ela ficou ali, diz que durante o dia ela enxotava as aves para que não pousasse sobre os corpos dos filhos dela, porque é comum que as árvores vá lá e comecem a comer os cadáveres. Ela não permitiu que isso acontecesse. E mesmo durante a noite, ela estava ali de prontidão para que nenhuma árvore, nenhum animal, durante a noite, comesse aqueles corpos. Ela ficou ali guerreando, ela ficou ali vigiando, ela ficou ali batalhando. Eu quero dizer que uma mãe, quando ela se coloca, quando ela vê a situação do filho, e ela tem um projeto para um filho, ela fica ali, ela se gasta. Note que ela ficou durante o dia e durante a noite. Imagina que ela ficou debaixo, ela colocou um pano e ela fez um tipo de uma cabaninha e ficou ali. Durante o dia ela ficou de vigilância e durante a noite ela se expôs a perigo de bestas feras. Diz que ela estava enxotando as bestas feras para que não fosse ali comer aqueles corpos. Ela poderia ter sido devorada, mas ela não cuidou de si própria. Antes ela lutou, ela se gastou, ela pelejou. Imagina a canseiro e fado durante o dia, espantando aves, durante a noite, espantando os animais. Imagina a canseiro e o enfado dessa mulher. Mas diz a palavra que essa situação chegou até o rei. E o rei ordenou que os corpos fossem devidamente enterrados e ela pôde descansar. O que eu admiro nessa mulher é que ela não desistiu dos seus filhos nem depois de morto. Ela poderia fazer como a outra fez, não, morreu, acabou, pronto, eu vou para minha casa. Não, ela ficou ali, ela lutou, ela se gastou, ela deixou de fazer coisas para si, para fazer para os filhos. E os filhos estavam mortos. Irmãs, é isso que me traz, assim, a ousadia, a garra, a destreza de lutar pelos nossos filhos. Os nossos filhos têm problema, sim, mas nós vamos abandonar os nossos filhos? Nós vamos desistir dos nossos filhos? Nós vamos abrir mão? Nós vamos deixar eles jogados? Não. Nós vamos ser os pés dos nossos filhos, as mãos dos nossos filhos, aquilo que eles não têm entendimento hoje para fazer. Nós vamos fazer por eles. Nós vamos lutar, guerrear, orar, jejuar. Mas nós vamos cuidar dos nossos filhos. Mãe, não desiste de filhos. Eu gostaria de deixar só um exemplo para você do que a oração pode fazer, como a oração pode mudar, como a oração pode transformar. Irmãs, muitas das vezes nós somos, principalmente diante dos nossos filhos que estão crescendo, a gente acaba ficando tão assim pequeno, eles vão com tanta garra, com tanta ousadia, e nós ficamos temerosas, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar. E nós temos um Deus que vai, faz, busca e alcança os nossos filhos.
Eu queria dar um exemplo de oração. O que é uma oração? Diz uma história que um menino, o pai colocava o filho dele para dormir. E toda noite o filho dele, depois que o pai deitava, o pai dele falava assim: filho, escova os dentinhos, toma tua aguinha e vai dormir. E todas as vezes que o pai estava deitado, o filho gritava lá do quarto dele: pai, traz água para mim. E isso era todas as noites. E o pai levantava, ia lá, levava água. O pai levantava, ia lá. E diz que um dia o pai dele falou assim para ele: filho, toma água, porque se você me chamar, você vai apanhar. E o filho pegou e falou: não, papai, não vou te chamar. Com medo, não, não vou te chamar. E diz que passou um silêncio, o filho deitou, tomou aguinha, deitou. O pai foi para o quarto dele e falou: bom, depois do sermão que eu dei, hoje eu vou dormir. Hoje o meu filho não vai me incomodar, porque eu fui, né? Mas diz a história que o filho passou um pouco de silêncio, ele gritou: papai, quero água. E o pai dele falou assim: filho, eu te avisei, se você me chamar, você vai apanhar. Então ele falou: não, papai, não quero água. Passou um pouco de tempo, o filho novamente: papai, quero água. E o filho falou assim, o pai falou assim: filho, se eu for aí, você vai apanhar. Não, papai, não precisa vir, não quero água. Passou mais um silêncio, o filho gritou assim: papai, quando o senhor vier me bater, o senhor me traz um copo de água? E diz que aquele pai, além de entregar água para o seu filho, ainda deitou um pouquinho com seu filho, fez com que o seu filho, em paz, em sossego e sem sede, adormecesse nos braços dele. Porque o pai não conseguiu deixar de fazer isso, de entregar a água. O pai atendeu o desejo do filho. Isso é a oração, irmãs. Fala com o Senhor: Senhor, meu filho está desse jeito. Senhor, está doendo em mim, eu não sei o que fazer. Nem que for na hora que o Senhor for dar uns tapinhas em nós, Ele vai atender a gente. Papai, traz um copo de água quando o Senhor vier me bater. Não importa se o Senhor vier nos falar, olha, até mesmo nos repreender, mas que Ele entre com a bênção na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.